lembra, Ruth, que naquele acidente era para você ficar paraplégica, você tinha apenas 1 ano de idade, e naquele acidente tua mãe morreu, de tão forte que foi o caos que foi instalado ali. 2 pessoas morreram no outro carro, e a sua mãe morreu com 21 anos de idade. Tu lembra, Ruth, que eu não somente te livrei de ficar paraplégica, como também te livrei dos laços de morte, Ruth. Tu lembra que na adolescência, por conta de todo o trauma de rejeição, eu te livrei do suicídio, Ruth. Tu lembra, Ruth, que quando tu casou, o teu maior sonho era ser mãe, Ruth, e eu declarei e decretei do céu, indo contra tudo aquilo que a medicina falou. Eu fiz essa semente nascer, Ruth, para a minha glória. Por que que tu acha que essa tempestade agora vai te matar? Bem na tempestade que Deus, ele libera ferramentas para que o nosso propósito seja cumprido. Quem foge muito de tempestade, viu? Não tem muitas ferramentas para lidar com as coisas e o propósito do Senhor, não. Tem gente que foge de deserto, tem gente que foge de tempestade. Por quê, Ruth? Porque quando a coisa aperta lá no casamento, a primeira coisa que quer fazer é pegar a mala e ir embora pedir divórcio. Quando a coisa aperta lá no trabalho, a primeira coisa que quer fazer é ir passar lá no RH e pedir as contas. Deixa eu falar uma coisa para você: para de fugir de tempestade, porque é exatamente nessa tempestade que Deus está te entregando ferramentas para tu chegar em Gadara e cumprir teu propósito com poder. E Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a eles, o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Há uma palavra de ordem que está queimando no meu coração, e eu vou precisar da tua ajuda para você ministrar de forma profética no coração desse irmão e dessa irmã que está do seu lado. Que lado, Ruth? Na tua esquerda, na tua direita, na tua frente, atrás de você. Porque todas as pessoas que estão ao seu redor precisam de receber daquilo que flui do teu chamado e da tua boca profética. Então depois do 3 você vai liberar com autoridade dizendo: ainda vai acontecer. Calma, calma, é depois do 3, vai acontecer, calma, crente. É depois do 3, que isso? Por que, Ruth, depois do 3? Porque o nosso Deus é Deus de ordem, não é de qualquer jeito, não. Primeiro, cadê a postura de profeta? Ah, gostei do sorriso, Lê, de profeta. E o dedo de profeta, cadê o dedo de profeta? Então agora tu vai abrir a boca e o Senhor vai te encher de autoridade. É 1, é 2, é 3, libera. Ainda vai acontecer. Meu Deus, ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Só quem acredita, encaderai-vos, irmãos, encaderai-vos, dando glória a Deus. Oh, Deus tremendo, Deus de poder, Deus de glória. Aleluias. Nós vamos ver que nessa narrativa, onde vai dizer que Jesus apazigua a tempestade, Jesus, ele tem um destino. E ele sai de um lado para ir para o outro lado do mar da Galileia. E o seu destino é Gadara. Ele está indo para a terra dos gadarenos. O seu destino é Gadara. Então tudo isso aconteceu onde nós lemos aqui essa tempestade. Tudo isso aconteceu no mar da Galileia. O mar da Galileia é um mar abrangente. Tem 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. É um mar muito extenso. Agora, há algumas verdades que precisamos entender sobre tempestades.
Porque é isso que Jesus está querendo mostrar e liberar para os seus discípulos. Uma das verdades incontestáveis é que tempestades são inadministráveis. Se não for Jesus no barco, nós sucumbimos. Tempestades não mandam aviso prévio. A tempestade, quando vem, não manda uma cartinha na tua casa dizendo eu estou chegando. Ela chega e não avisa. É um dia que tu sai de casa e tu bate o carro. É um dia normal e comum de rotina do médico e tu recebe um diagnóstico de uma doença incurável. Porque a tempestade não te manda cartinha avisando que está chegando. Então há algumas verdades que precisamos entender. E tempestades também, elas são realmente... são necessárias. Por quê, Ruth? Porque Deus as utiliza para nos ensinar. Para nós, tempestade é sinônimo de sofrimento. Para Deus, é ferramenta de trabalho. Para nós, é sinônimo de dor. Para Deus, é para nos deixar do jeito que Ele quer. Então nós temos que entender que nenhuma tempestade é para nos matar, mas é para nos forjar o caráter. As tempestades é para nos colocar do jeito que Deus quer, para que nós tomemos posição no meio de todas as situações e venhamos entender qual é o propósito e a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Agora, nós vamos entender algumas lições sobre tempestades. E a tempestade nos forja. A tempestade vai nos ensinar coisas que em ventos favoráveis não aprendemos. E deixa eu falar uma coisa para você. A escola da tempestade levanta ministérios como nenhuma outra escola levanta. Se tu está passando por tempestade, preocupa não, é Deus te ensinando para te levar de nível. O Senhor está dizendo, preocupa não, que eu tenho um propósito para fazer na tua vida, mas eu preciso que tu fique do jeito que eu quero. Eu preciso que tu entenda algumas lições que em dias favoráveis tu não aprende. Por quê? Não crescemos sorrindo. Me desculpa dizer isso para você. Não crescemos em ventos favoráveis, não crescemos em festa, crescemos nas tempestades da nossa vida, crescemos na crise quando chega, crescemos no luto, crescemos no apontar de dedo, crescemos na humilhação, crescemos na traição. Ou seja, crescemos apenas nas tempestades. Agora, há algumas lições que Jesus está querendo ensinar os seus discípulos. E a primeira lição que Jesus está querendo ensinar os seus discípulos é que o Senhor quer os levar para a prova prática. E eu quero ver se vocês estão comigo. O Senhor Jesus quer levar eles para onde? Para a prova prática. Nós vamos ver que Jesus está ensinando os seus discípulos. Jesus, ele está ensinando as verdades do reino. E nós vemos aqui no versículo 22 vai dizer, e aconteceu que num daqueles dias, o que significa num daqueles dias? Esse num daqueles dias era o dia em que Jesus estava ensinando as parábolas do reino. Era o dia em que Jesus estava ensinando a palavra nos seus discípulos. E é possível que os seus discípulos já estavam se sentindo pós-graduados na escola da fé. Só que os discípulos não entendem que a fé, antes de se tornar confiável, a fé ela precisa ser testada. E a fé não é testada em momentos que nos deixa lá tranquilos, com uma brisa suave no nosso rosto, não. A fé ela é testada em dias que realmente nos coloca cara a cara com as verdades, para ver se nós realmente aprendemos as verdades do reino. Agora, nós precisamos entender que antes da fé se tornar confiável, a fé ela deve ser testada. Uma coisa é aprender uma nova verdade do reino. A outra coisa é saber colocar essa verdade em prática. Agora, Satanás, deixa eu falar uma coisa para você. Satanás, ele não se importa muito com o fato de conhecermos a verdade, porque Satanás, o diabo, ele é aquele que mais conhece sobre essa verdade, mas ainda continua sendo o diabo. Agora, não é o quanto eu sei, mas é o quanto eu vivo essa verdade na prática. Não é o quanto eu coloco na minha mente, é o quanto eu coloco no meu coração. Porque quando eu coloco no meu coração, essa verdade se torna perigo para o inferno, porque essa verdade se torna uma verdade ativa. É uma verdade que eu coloco na prática. Então não é o quanto eu venho na igreja, mas é o quanto lá fora eu declaro e vivo essa verdade. Agora, Jesus queria colocá-los na prova prática, porque teoria ninguém aprende. Na teoria é muito bonito. Na teoria tudo é muito lindo. Quero ver, não vamos ver.
Ah, meu Deus, eu quero ver na hora que se levanta a humilhação. Eu quero ver a hora que se levanta a traição. Eu quero ver a hora que tu é rejeitado pelos seus irmãos. Eu quero ver quando as coisas começam a acontecer e tu tá sem esperar. Qual é a tua reação? É aí que Deus está querendo saber. Porque Deus vai dizer para o povo que colocou no Egito, que tirou do Egito e mandou para o deserto. O que Deus disse? Eu coloquei vocês no deserto para saber o que vocês tinham e carregavam no coração. Vocês aprenderam muito de mim, mas agora eu quero saber o que de fato vocês conhecem e colocam na prática. Agora, Jesus, ele tira eles da teoria e coloca na prova prática. Mas para que tudo isso, Ruth? Sabe para quê? Para que houvesse resgate de propósito. Eu quero ver se você está comigo. Para que houvesse resgate de propósito. Oh. Quantas vezes achamos que a tempestade é para nos destruir? Mas temos que entender que mesmo caminhando por ordem de Jesus, enfrentaremos ventos contrários, enfrentaremos dias nublados. Mesmo caminhando do lado de Jesus e por ordem dele, obedecendo a sua palavra, enfrentaremos momentos revoltos, mares que vêm para nos tragar e nos engolir. Agora, Jesus, ele vai com seus discípulos, pega o barco e vai no mar da Galileia. Agora a pergunta para o texto é: por que Jesus manda e vai junto com seus discípulos para o mar, sabendo que teria tempestade? Qual é o propósito de Jesus? Ir para o mar, lançar os seus discípulos deliberadamente no meio do mar, sabendo porque ele, Cristo, 100% Deus, 100% homem, onisciente, onipresente, onipotente. Jesus sabia que estava vindo uma grande tempestade. Por que é que Jesus coloca eles no mar? Quando Jesus Cristo chamou os seus discípulos, qual era o propósito deles? Se tornar pescadores de... O que significa isso, Ruth? Resgatador de gente, resgatador de pessoas. Quando Jesus os chamou com esse propósito. E o propósito é: vocês foram separados para resgatar gente, foram separados para resgatar pessoas, pescadores de homens. Havia uma pessoa em Gadara que precisava ser resgatada. Havia alguém lá em Gadara que precisava receber daquilo que os discípulos carregavam. E Jesus não queria que os seus discípulos fossem infectados com a atitude egoísta de multidão, que busca somente estar em segurança. Porque multidão não suporta a prova não, viu? Bate a prova e a tempestade na porta, entrega a carteirinha, sai da igreja, não quer mais cantar, não quer mais adorar, não quer mais oportunidade. Bate a tempestade, a multidão não quer saber de tempestade não. Pica a mula quando a coisa aperta. Aí Jesus vai dizer: não, meus discípulos, eu não chamei vocês para estar em segurança, eu chamei vocês para viver propósito. E muitas vezes viver o propósito não é estar na beira da praia em segurança. Muitas vezes é estar no meio do furacão, mas cumprindo o propósito para resgatar alguém. Não existe lugar mais seguro que o lugar chamado propósito de Deus. Se tu tem um chamado e tu sente arder isso, não para. Não para por conta da tempestade, não para por conta dos mares revoltos. Porque o Senhor está querendo usar a tua vida para resgatar alguém que está do teu lado e está esperando receber aquilo que você carrega. Porque dentro do barco eles carregam algo poderoso. E este algo poderoso se chama Jesus. Oh. Então os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade, no miolo do furacão, vivendo toda aquela situação adversa, do que na beira da praia, em segurança com a multidão, recebendo like e palmadinha nas costas. Multidão fica lá na beira da praia, na flor d'água.
molhando os pezinhos nas ondas, porque não suporta a tempestade. Discípulo não. Discípulo está no miolo do furacão, mas está vendo o milagre. Discípulo está no meio da tempestade, está vendo a água tomar conta do barco, mas está vendo Jesus manifestar o poder dele sobre as ondas. Discípulo está lá vendo o barco rodopiar pela força do vento, mas está vendo e sentindo o sobrenatural. Oh, é por isso que nós, enquanto discípulos do Senhor, jamais devemos julgar a nossa segurança com base nas circunstâncias. É melhor estar só com Jesus no barco, no mar e na tempestade, tá ali sozinho, mas fazendo a vontade de Deus, do que estar lá na beira da praia com multidão sendo aplaudido por ela, aprovado por ela, tendo muitos likes dela, mas fora da vontade de Deus e fora do propósito. É por isso que muitas vezes Deus te coloca no miolo do furacão e nas tempestades. Sabe para quê? Para resgatar o propósito que um dia Ele liberou sobre a tua vida, para resgatar aquilo que um dia Ele liberou sobre a tua vida. Quando Ele te chamou, Ele liberou algo poderoso, algo grandioso chamado propósito. Mas muitas vezes na água calma nós desvirtuamos o propósito. É por isso que Ele vem com tempestade para dizer: ei, eu não te chamei para ficar aí na mornidão, eu te chamei para viver o sobrenatural, eu te chamei para viver algo poderoso. E nem que eu use tempestade, mas eu vou levantar para resgatar teu propósito. Então Jesus muda a rota para te preservar no propósito. E qual é o propósito, Ruth? Lá do outro lado, na terra de Gadara, lá na tribo de Gade, existe alguém que precisa receber daquilo que eles carregam no barco. Alguém lá precisa receber. Alguém lá precisa receber o que a gente carrega. E aí deixa eu dizer uma coisa, é bem na tempestade que Deus ele libera ferramentas para que o nosso propósito seja cumprido. Quem foge muito de tempestade, viu? Não tem muitas ferramentas para lidar com as coisas e o propósito do Senhor, não. Tem gente que foge de deserto, tem gente que foge de tempestade. Por quê, Ruth? Porque quando a coisa aperta lá no casamento, a primeira coisa que quer fazer é pegar a mala e ir embora pedir divórcio. Quando a coisa aperta lá no trabalho, a primeira coisa que quer fazer é ir passar lá no RH e pedir as contas. Deixa eu falar uma coisa para você: para de fugir de tempestade, porque é exatamente nessa tempestade que Deus está te entregando ferramentas para tu chegar em Gadara e cumprir teu propósito com poder. Os discípulos precisavam chegar lá com aquilo que estavam recebendo de provisão, de presença e de poder no miolo do furacão da tempestade. Para de fugir de tempestades. O propósito da tempestade não é que você fique paralisado por conta daquilo que te aconteceu, mas que você use exatamente as tempestades e as dores da tua vida para transformar alguém lá em Gadara. Quantas Gadaras que Deus quer te levar, mas tem tempestades que estão te paralisando. Ruth, eu tenho vontade de pregar, mas olha a minha vida. Ruth, eu tenho vontade de liderar, mas olha a minha situação. Ruth, eu tenho vontade de falar do amor do Senhor, mas olha só a minha vida toda atrapalhada, olha a minha família toda destruída. Ruth, eu não quero falar, eu não quero pregar. E deixa eu falar uma coisa para você: você está passando por deserto, você está passando por tempestade. Este lugar não é tua morada, você só está passando pela situação. Agora, na tempestade não é para você jogar a âncora e ficar esperando paralisado as coisas acontecerem, porque se você jogar a âncora, é exatamente aí paralisado que a tempestade vai te tragar e te matar. Mas se você pegar os remos nessa tempestade, não jogue a âncora, não paralise pela tempestade. Não espere estar tudo perfeito, não espere estar sol bonito, não espere estar na aurora tudo lindo para continuar cumprindo aquilo que Deus tem para você. Parar de jogar a âncora. É tempo de pegar os remos. É entender que nem tudo está perfeito,
mas tem um propósito para ser cumprido. Tem algo para ser feito. Tem alguém que está precisando. Tem opressão do inferno que vai ser destruído somente por aquilo que tu tem, por aquilo que tu carrega. Tu para de colocar âncora e paralisar. Tu para de colocar âncora e não mais caminhar. É tempo de pegar no remo de novo. E pegue o remo de novo. Se tu ficar, a tempestade vai te matar. Mas se tu pegar o remo e começar a avançar, tu vai ver o que Jesus vai começar a fazer. Tu vai ver o que Ele vai começar a liberar. Tu vai viver milagre. Vai começar a ver o manifestar e a glória do teu Senhor. Gadarenos estão te esperando para receber aquilo que flui do teu propósito, do teu coração. Porque tem te calado, porque abandonou e largou quem te mandou largar. É tempo de pegar os remos e começar a avançar. Porque parou no teu chamado. Porque parou naquilo que Deus um dia disse para fazer. Deus tem falado, Deus tem ministrado, Deus tem falado no teu ouvido. Mas tu tá calado, tá paralisado, colocou a âncora no lugar errado. Na tempestade não é para parar, é para avançar. Pegue os remos agora, o tempo é de avançar. Não é para paralisar, é para avançar. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: pegue o remo de novo. Pegue o remo de novo. Pegue o remo de novo. Primeira lição é para que eles fossem para a prova prática. A terceira lição é que isso os levaria para resgatar o propósito do dia, daquilo que o Senhor já tinha liberado para a vida deles. Outra lição da tempestade é para que os discípulos venham entender que eles precisam orar mais e olhar menos. Eu quero ver se vocês estão comigo. Eles precisam orar mais e olhar menos. Agora, vamos entender algo do texto. Aqui acontece algo inédito. O que acontece aqui de inédito, Ruth? É a primeira vez e a única vez, eu disse que é a primeira e a que Jesus aparece dormindo. Você não vai ver nos evangelhos. Aqui há algo único, algo inédito acontecendo. E vai dizer que Jesus Cristo está dormindo. Agora, aqui, Jesus, a única vez que ele aparece dormindo, ele dormia testando a fé dos seus discípulos. Para quê, Ruth? Sabe para quê? Para realmente verificar se eles ainda continuavam confiando nele, mesmo que a aparente mão de Jesus não estivesse movimentando a favor deles. Jesus estava testando realmente para que eles, diante daquela situação, qual era a reação quando eles percebessem que Jesus estava fazendo pouco por eles. Porque muitas vezes nos pegamos assim, parece que o céu não está se movimentando. Parece que Jesus não está fazendo tudo que eu mereço. Parece que Deus não está liberando tudo aquilo que eu tenho pedido. Mas qual é o propósito disso, Ruth? Nós vamos entender que Jesus, ele não dormia porque estava cansado. Ele não dormia para descansar. Ele dormia no intuito de ser acordado. Poucos vão entender a profundidade disso que eu falei agora. Ele não dormia para descansar. O silêncio de Jesus, o sono de Jesus não era para descansar. O intuito do sono de Jesus, sabia qual era? Era esperando os seus discípulos o acordar com oração.
Quando Jesus quer ensinar as verdades do reino, coloca os seus discípulos sentados na terra firme. Mas quando Jesus quer ensinar os seus discípulos a orar, coloca eles na tempestade. Porque na terra firme, na bonança, dá vontade de orar não. Ah, meu Deus. É por isso que as coisas começam a apertar. É por isso que as coisas começam a ficar difícil e parte para o campo do impossível. Sabe o que é? É muitas vezes Jesus se fazendo de dormente para ser acordado através da tua oração. Ai, Jesus. Os discípulos entendem, depois de muito tentar. E a oração deles é, olha a oração deles: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Por quê? Entenda que a tempestade ela já está instalada há algum tempo. Por quê, Ruth? Porque os pescadores experientes, como os discípulos, já estão em pânico. Porque se fosse uma tempestade qualquer, na hora que começou, eles não iam estar em pânico. Eles são pescadores experientes e conhecem o mar da Galileia como ninguém. Aqui e agora, eles estão em pânico, porque a tempestade já foi instalada há algum tempo. A tempestade já está lá há algum tempo e Jesus continua dormindo. Agora, Jesus não está vendo a necessidade dos discípulos, sim ou não? Então por que está dormindo ainda? É o que eu sempre digo: Jesus não atende necessidade, Jesus atende uma oração. Jesus não atende tua necessidade não, viu? Ele atende o teu clamor. É quando ele chega para o cego e vai perguntar: o que queres que eu te faça? Ele não está vendo a necessidade do cego, sim ou não? Mas o Senhor não atende necessidade. Ele quer ver o cego orando, ele quer ver o cego clamando, ele quer ver o cego ali cara a cara com ele dizendo: eu quero ver. Mas o que geralmente acontece nas nossas vidas e nas tempestades que vivemos é que nós olhamos mais para os ventos e esquecemos de orar pelos livramentos. Nós olhamos mais para os ventos e oramos menos pelos livramentos. Os discípulos olham ao redor, entram em pânico, porque o perigo é iminente. Aí eles olham para dentro de si, encontram desespero. Eles olham ao redor e vê só caos. Mas eles esquecem de olhar para Jesus e ver que lá tem livramento. O convite de Jesus para a tua tempestade hoje é: independente dos ventos contrários, continue olhando para Jesus. Independente dos ventos que não estão favoráveis, continue buscando Jesus na oração. Jesus está querendo ouvir tua voz de novo, viu? Jesus está querendo ouvir tua voz de novo. Para de reclamar com pessoas e comece a falar com aquele que pode te dar. Comece a falar com aquele que pode resolver. Comece a falar com aquele que pode mudar a situação. Comece a falar com ele, porque ele está dizendo aqui: continue olhando para mim, olhe para aquilo que vem do céu. Sabe por quê? Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. Receba na tua alma paz, porque o céu ainda tem mais. Você vai testemunhar mais uma vez, vai poder se alegrar mais uma vez. E não vai voltar para trás, mas vai seguir em frente. Por quê? Porque o céu tem mais. O céu tem mais. O céu tem mais. Então por que tu está insistindo em olhar para aquilo que vem da terra? Se só o céu tem mais. Tem mais para tua saúde, tem mais para tua família, tem mais para o teu coração. Porque está olhando os ventos contrários, batendo forte, rodopiando o barco. Olhe para o alto, de lá vem provisão.
provisão, de lá vem sustento, de lá vem cuidado. Então olhe para aquilo que vem do alto, e o céu tem mais. O céu tem mais, mesmo que aqui cesse os recursos e pareça que vai afundar. Esquenta não, porque o céu tem mais. Mas tudo que tu vê acontecer, mais do que tu tá vendo aqui acontecer, o céu tem mais, tem muito mais. O céu tem mais, 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 o céu tem mais. Tem mais unção, tem mais perdão, tem mais presença, tem mais sustento, tem mais livramento. E vai ter testemunho, vai ter testemunho. Mas coloque teu joelho de novo no chão, porque parou de clamar, porque parou de buscar. Volte a clamar, volte a jejuar, volte a chamar a família de novo pra adorar. Porque clamou, se ele atende ao clamor, se a tua oração muitos não escuta, tá lá no secreto, mas o céu tá vendo. E Deus está dizendo: eu vou liberar mais. O céu tem mais, eu vou liberar, é muito mais. Volte a clamar e volte a interceder, volte a buscar como tu buscava, e com ele tu falava, e ele no teu ouvido ministrava. É daí, tu lembra quando ele conversava com você? Ele quer mesmo de novo este secreto, este poder. Ele tem algo para fazer, ele tem algo para cumprir. Mas o poder vem na oração, o poder vem no clamar. Não tem vitória sem a oração, não tem batismo sem oração, não tem cristianismo sem oração, não tem poder sem oração, não tem milagre, não tem provisão sem oração. A receita continua a mesma é boca no pó. Retai, Shaddai, Deco, Shedeco, Ramai, Deco, Radai, Kedeco, Dai. O Senhor acabou de falar no meu ouvido aqui: aumenta o clamor que eu vou aumentar a resposta. Aumenta o clamor que eu vou aumentar o testemunho. Aumenta o clamor que eu vou aumentar o milagre. Aumenta o clamor que eu vou aumentar a unção. Receba, 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 receba através do teu clamor. Agora, prova prática, resgate de propósito, orar mais e olhar menos. Para que tudo isso, Ruth? Por causa do medo. Eu quero ver se vocês ainda estão comigo. Por causa do medo. Olha a oração deles: Senhor, estamos perecendo. No original, no grego, esse perecendo representa toda a força do medo que paira no coração daqueles discípulos. Toda a força de medo. Ou seja, eles olham para a sua condição desesperadora e eles dão tudo como perdido. Olha que clamor de confiança. Já era, Senhor. Já é o fim. Perecemos. Agora, eles acreditam piamente que ele já tinha perecido e que aquilo era o ponto final. Agora, nós olhamos para as ondas agitadas que arrebata e açoita o barco. É quando vem o medo. Mas temos que entender
que não é a tempestade que nos para, é o medo que nos arrebata. Porque tempestade não tem poder de te parar. Quem para é você e o medo que tu carrega. A tempestade não tem o poder de te parar. A situação adversa não tem o poder de te parar. Quem para é você mesmo, quando você escolhe olhar para o medo e pegar ele como bichinho de estimação. Esse medo que traz ansiedade. Esse medo que traz síndrome do pânico. Esse medo que traz todos os transtornos emocionais. Mas temos que entender que Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder e equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio não é para ter somente nos momentos bons, principalmente, sobretudo, nos momentos de adversidade e tempestade. Porque é exatamente esse o propósito que Deus quer forjar você. É para que você tenha equilíbrio nos momentos em de maior adversidade da tua história e da tua vida. Porque aqueles que agem de forma desesperada, no momento em que a tempestade chega, não faz história. Mas aqueles que agem de forma equilibrada, diante das piores situações que se levantaram contra a tua vida, esta pessoa começa a contar a tua própria história, e o Senhor começa a dar algo poderoso a ela. O Senhor, Ele vai trazendo um poder de graça e de equilíbrio para aquela pessoa enxergar de maneira diferente a tempestade. Porque o desespero arrebata teus sentidos, mas quando tu tem equilíbrio na tempestade, tu vê. É a mesma tempestade, é o mesmo barco, é o mesmo lugar, são as mesmas coisas adversas, mas tu começa a olhar de forma diferente, porque tu começa a olhar com equilíbrio. Agora, eles vão dizer: mestre, ó, versículo 24, mestre, mestre. Esse mestre aqui, no grego, é o mesmo mestre de Lucas 5, verso 5. Quando Pedro, ainda Simão, vai dizer: mestre, pescamos a noite toda, mas nada conseguimos apanhar. Mas através da tua palavra, lançaremos a rede. Agora vem comigo. Aquele que já manifestou o poder dele em outra ocasião no mesmo mar, porventura não poderia fazer de novo? Porventura não poderia liberar de novo? O que Jesus queria mostrar é: tenha um equilíbrio, olhando para aquilo que eu já fiz. E a pergunta de Jesus é: quando que eu abandonei vocês neste mar? Qual foi o dia que eu abandonei vocês neste lugar? Qual foi o dia que eu abandonei vocês neste mar de frustração, de angústia, de provação, de dor? Neste mesmo mar eu já provei que faço. Neste mesmo mar eu já provei que eu sou o provedor. Neste mesmo mar eu já provei que faço milagre. Neste mesmo mar eu já provei que sou o Senhor. Neste mesmo mar eu já provei que faço. Então por que tu está achando que está sozinho nessa tempestade? Por que está achando que ninguém está te vendo nessa tempestade? Por que tu está achando que só essa tempestade agora, aqui e agora, é essa tempestade que vai te matar? Jesus já te abandonou em alguma das tuas tempestades? Quando as tempestades da minha vida chegam e eu sinto medo e me sinto ameaçada, o Senhor começa a trazer à minha memória tudo aquilo que um dia Ele já fez na minha vida. O Senhor começa a ministrar e dizer: Ruth, tu lembra que era para tu ter nascido cega por conta de uma toxoplasmose que tua mãe adquiriu na sua gestação, Ruth? Tu lembra, Ruth, que era para você ter morrido naquele acidente, mas eu te livrei da morte?
Tu lembra, Ruth, que naquele acidente era para você ficar paraplégica, você tinha apenas 1 ano de idade, e naquele acidente tua mãe morreu, de tão forte que foi o caos que foi instalado ali. 2 pessoas morreram no outro carro, e a sua mãe morreu com 21 anos de idade. Tu lembra, Ruth, que eu não somente te livrei de ficar paraplégica, como também te livrei dos laços de morte, Ruth. Tu lembra que na adolescência, por conta de todo o trauma de rejeição, eu te livrei do suicídio, Ruth. Tu lembra, Ruth, que quando tu casou, o teu maior sonho era ser mãe, Ruth, e eu declarei e decretei do céu, indo contra tudo aquilo que a medicina falou. Eu fiz essa semente nascer, Ruth, para a minha glória. Por que que tu acha que essa tempestade agora vai te matar? Comece a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Todos os milagres que Ele tem liberado sobre tua vida. Tudo aquilo que Ele já tem suprido e tudo aquilo que Ele te tem dado de livramento. Oradai, oradai, dai. Sobrevivi, adorando, sobrevivi, confiando, sobrevivi e não desisti. Nesta tempestade, sabe o que você faz? É só olhar para trás para ver. É só olhar para trás para ver. É só olhar para trás para ver quantas guerras já venci. Eu sobrevivi, adorando. Eu sobrevivi, confiando. Eu sobrevivi e neste mar não me matou, porque Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Eu sobrevivi. É para que você tenha equilíbrio ao lembrar de tudo aquilo que um dia Ele já fez. Para que, Ruth? Para que tu saiba quem realmente é o Deus que tu serve. Aqui não, mas no Evangelho Sinótico lá em Mateus, que vai relatar o mesmo episódio do que nós lemos aqui. Eles vão dizer no final de tudo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles disseram: que homem é este? Eles não disseram que Deus é este. Ainda, o entendimento dos discípulos diante de Jesus é defeituoso. Quantas vezes nós ficamos também distraídos como aqueles discípulos, sem entender o poder do Deus que nós servimos, sem entender o poder daquele que está no mesmo barco que nós. Ficamos distraídos, olhando para a tempestade, olhando para aquilo que está acontecendo, e esquecemos de olhar para tudo aquilo que Ele já fez e vai continuar fazendo, porque Ele é poderoso. Daniel vai dizer: o povo que conhece esse Deus é um povo forte. Um grande teólogo vai dizer que o grande problema da igreja contemporânea é que ela não para pensar e nem refletir no tamanho do Deus que ela serve. E eu quero fazer exatamente essa pergunta para você. Você conhece o Deus que tu serve e que está no mesmo barco que você? Ou ainda tu olha para Ele e diz: é homem, não é Deus. Não tem poder daqui para mim, que eu vou administrar essa tempestade, porque o Senhor não tem competência para isso. Será que conhecemos esse Jesus?
Isaías, no capítulo 40, vai dizer um pouco desse Jesus. Sabe quem é este Deus? É o Deus que mede as águas dos oceanos na palma de suas mãos. Este Deus, ele pesa o pó da terra em balança de precisão, irmão Gilberto. Eita! Este Deus, ele mede os céus a palmos. Este Deus, ele faz sair o seu exército de estrelas e a todas chama pelo nome. Não sabe a grandiosidade disso, não? Sabe o que a ciência vai dizer? Que há mais estrelas no céu do que areias que se pode contar na terra. Deus não só faz sair o seu exército de estrelas, como a todas chama pelo nome. Ai, decoradai, decoradai. Cientistas vão dizer que o universo tem cerca de 93 bilhões anos-luz de diâmetro. Tu sabe o que significa isso? Significa que se você voar na velocidade da luz cerca de 300 mil quilômetros de segundos por hora, nessa velocidade, você demoraria cerca de 93 bilhões de anos para chegar de um extremo ao outro do universo. O teu Deus, ele é maior do que o universo, porque ele criou o universo. O teu Deus, ele é grande. E é este Deus que está no barco contigo. É o mesmo Deus. Oh, que Deus é esse, Ruth? Está no sol. É o Deus Todo-Poderoso. Emanuel, o Verbo, Rei da eternidade, o pão da vida. Eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh, El Elyon, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória. Que Deus é esse? Emanuel, o Verbo, Rei da eternidade, o pão da vida. Eu sou o verdadeiro Deus. Ele é Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh, El Elyon, Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Ele é Deus, ele é grande. Ele é grande. Esse Deus é grande. Este Deus é grande. Ele está no barco. Ele é grande, ele domina sobre o mar. Se manifestará, Yahvé, 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 Yahvé. E Shaddai, Shaddai, Al-Jireh,
se manifestará nesse mar, se manifestará nesse mar, se manifestará nesse mar, se manifestará nesse mar, se manifestará. É por isso que não precisa se desesperar. Tem que sossegar, porque Ele é o dono do universo. Ele é o dono deste mar. As ondas não engolem o Senhor do oceano. Está lá no barco. Ele é o dono do barco, Ele é o dono do mar, Ele é o dono da tempestade. E preocupa não, que as ondas não engolem o barco que o Senhor do oceano está. Porque Ele é grande e o seu poder se manifestará no tempo certo. Deus está dizendo: sossegai, aquietai-vos, porque sou eu Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Redai, Yodais. Sossega, por que, Ruth? Porque quem está nesse barco tem autoridade. Quem está nesse barco tem a autoridade. Agora vem comigo que eu já quero concluir. Essa tempestade aqui no grego, não perca isso por nada em nome de Jesus. Essa tempestade aqui no grego, ela é uma tempestade produzida por Satanás para destruir quem está no barco. Preocupa não, viu? Preocupa com a força da opressão não. Porque Jesus dormindo, Ele é mais poderoso do que o diabo acordado. Ai, deco. Jesus se levanta e repreende os ventos. E o repreender aqui é usado somente nas ocasiões em que Jesus estava lidando com demônios. Satanás estava por trás dessa forte tempestade, tentando destruir Jesus e os discípulos, e tentando destruir aquilo que chegaria, a salvação do outro lado. Repreender no grego aqui significa o que, Ruth? Revelar o histórico de derrota daquele que estava provocando aquela tempestade. Era Jesus dizendo: tu está cansado não? Tu pode se levantar, mas sempre eu vou reagir e vou te dominar. Na agenda de Satanás o dia era de morte. Na agenda de Jesus o dia era de milagre. Na agenda de Satanás o dia era de desespero. Na agenda de Jesus o dia era de despertamento. Na agenda de Satanás o dia era de vergonha. Na agenda de Jesus o dia era de dupla honra. Na agenda de Satanás o dia era de destruição. Na agenda de Jesus o dia era de exaltação. Na agenda de Satanás o dia era eliminá-los do mundo. Mas na agenda de Jesus era o dia de testemunho. Oh, hey. Por que, Ruth? Esse Jesus, olhe bem para mim, deixa eles trabalharem. Esse Jesus que está no barco tem autoridade. Mas tu tem que entender que a mesma autoridade Ele já te deu.
Lucas 10:19, irmã Nete. Lucas 10:19, irmã Nete. Eis que vos dou poder e autoridade. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder das trevas do maligno, para que quando se levantarem não lhes cause dano nenhum. Tu quer saber? Nessa tempestade que sobreveio a mando de Satanás, Deus está te dando autoridade. Satanás não vai tocar, Satanás não vai roubar, Satanás não vai matar, Satanás não vai vencer. Ei. Sabe por quê? Porque há algo mais poderoso. Antes dos discípulos pisarem no barco, Jesus vai dar uma promessa: passemos para o outro lado. A promessa é maior do que os levantes. A promessa é maior do que a tempestade. A promessa é maior do que este deserto. A promessa é maior do que este problema. A promessa é maior. Eu não sei qual é a tua tempestade. Se a tempestade é financeira, se a tempestade é conjugal, se a tempestade é na saúde, se a tempestade é emocional. Mas Deus está dizendo: hoje eu te faço lembrar da promessa. Satanás não vai tocar no teu barco. Tu vai chegar do outro lado. Tu vai cantar o hino da vitória do outro lado, porque a promessa está de pé. A promessa está de pé. A tempestade não anula a promessa. E quem começou a boa obra é fiel para completar, é fiel para terminar. Preocupa não, vai dormir tranquilo. Do teu barco Deus está. Ele está cumprindo, velando, cuidando, provendo, acompanhando. Preocupa não, pode levantar demônio, pode levantar opressão. Deus está no barco te dando autoridade. Está dizendo: vai chegar do outro lado para contar vitória, para contar testemunho, vai contar milagre. Redai que ora mais. Redai, eu faço sustenido, pastor, eu faço. Redai, shedekoramai. Redai, que orai. Redai. E Deus te leva para a prova prática, para resgatar o teu propósito, para tu aprender a buscar e orar. E o medo dissipar, neutralizar. Porque Deus te dá equilíbrio para continuar avançando, para continuar prosseguindo. E tu entender e saber que Ele é Deus, e saber que Ele é Senhor. E quando tu entende, tu sossega, tu dorme tranquilo, vai tranquilo, trabalhar tranquilo, porque sabe que teu Deus é grande, sabe que Ele faz, e sabe que Ele faz, e sabe que Ele fez, e vai continuar fazendo, e Ele tem autoridade neste mar para repreender, e a mesma autoridade Ele dá para você, Ele dá para você, Ele dá para você, Ele dá para você. Recebe aí poder e autoridade neste mar para avançar. Satanás pediu tua vida, Satanás pediu tua família, Satanás pediu teu emprego, Satanás pediu tua vida. Mas a promessa está de pé. A promessa está de pé. Daí a promessa está de pé. Daí cheio.
A promessa dai que deixei. A promessa está de pé. Satanás não tem o poder. Feche os seus olhos, feche os teus olhos. O Senhor está liberando autoridade. O Senhor está liberando um poder extraordinário. Tu chegou aqui querendo desistir de tudo porque a tempestade te cercou. E o Senhor te trouxe aqui para relembrar daquilo que um dia Ele liberou sobre a tua vida. Deus está dizendo: eu já fiz, eu já falei, eu já liberei, a promessa ainda está de pé. Sabe por quê, filho? Quem começou a boa obra é fiel para terminar. E no seu tempo e na sua hora, a tempestade Ele vai parar. E passe o céu e passe a terra. Sua palavra, sua promessa, sua promessa, sua promessa não vai falhar. E Ele renova essas promessas no teu coração hoje. Ei, Ramai, o Senhor está trazendo agora renovo. Nessa tempestade Ele está te trazendo paz. Ele está trazendo bonança. Ele está provendo cuidado. Ele está provendo renovo. Ele está provendo presença. Ele está provendo livramento. Receba o abraço de Jesus agora. Receba o abraço do Mestre agora. Receba o abraço do Mestre aí. Ele te abraça, traz renovo. Tem gente que já está sentindo o abraço dele. Tem gente que está vendo, Ele está nesse barco. Ele está governando tudo. Ele está agindo com poder, manifestando tua glória, manifestando sua graça. Ele traz paz ao seu coração. E nessa tempestade Ele revela o poder. Ele revela a glória. E eu quero liberar uma palavra para o teu coração. Tu vai chegar do outro lado. Tem testemunho de bênção para contar, assim diz o Senhor. Tem testemunho de milagre para alguém aqui. Tem testemunho de milagre para alguém aqui. Só Deus sabe como tu chegou neste lugar. Só Deus sabe a tempestade que tu passou nessa semana. Só Deus sabe da luta que tu passou. E Deus está dizendo: eu estou me levantando hoje neste mar. Hoje eu estou me levantando neste mar. Tem testemunho de vitória para a tua vida. Só quem recebe, levanta a tua mão direita para o céu. Levanta a tua mão esquerda, aplauda ao Senhor.